Então, pessoal, agora a gente vai passar para a penúltima parte da nossa aula, né? Que é, na verdade, a última parte quando a gente fala das relações, são as relações interespecíficas desarmônicas. Então, a gente falou das relações entre indivíduos de espécies diferentes, mas que são harmônicas. Agora a gente vai falar das que são desarmônicas, tá bem? A primeira é a herbivoria. Gente, de modo geral, vocês percebem que algumas eu falo muito rápido, porque o nome é muito ele já é muito autoexplicativo, né? Tipo, inquilinismo. É como inquilino, entende? Não tem muito o que falar mesmo. Se pegar um livro, vai ter escrito isso, tá? Então, herbivoria também é uma outra. O que é herbivoria? É quando um animal herbívoro se alimenta de partes vivas da planta. Então, geralmente o inseto, né? Ele vai estar se alimentando de uma planta. Eu falei do inseto, mas pode ser qualquer animal ali se alimenta de uma planta. Essa relação para a planta é prejudicial, porque a planta ela vai perdendo as partes ali e pode até morrer. Para o animal, essa relação é benéfica, porque ele tem o quê? Alimento, certo? Herbivoria é algo essencial para a manutenção dos ecossistemas. Então, se a gente para de se alimentar de plantas, isso não é bom, se os animais pararem de se alimentar de plantas. E precisa ter um controle ali, e uma manutenção do ecossistema em termos de cadeia trófica mesmo, tá? E aí, alguns autores dizem que se um herbívoro ele come uma planta inteira, ele devora a planta inteira, ele pode até ser considerado um predador, que é uma outra tipo de relação, tá bom? Mas, de modo geral, o fato de ele se alimentar de uma planta é uma herbivoria. E a predação? O que é a predação? Lembra que o canibalismo é um indivíduo come outro da mesma espécie? A predação é um indivíduo come outro de espécie diferente, tá? Então, o indivíduo que come é chamado de predador, e o alimento, né, o indivíduo que vai servir de alimento é chamado de presa, tá? E aí ela é desarmônica por quê? Para a presa isso é prejudicial, afinal de contas ela vai morrer, né? Para o predador, ela é benéfica porque ele tem alimento, tá? Predação é bom para o ecossistema? Também é bom. Assim como a herbivoria, a predação ela é essencial para manter o equilíbrio dos ecossistemas, tá bom? Das populações naturais ali. Então, é uma coisa bem importante para que haja esse equilíbrio. Um exemplo de predação foi um exemplo estudado do tamanho das populações de linces e lebres canadenses. E esse estudo ele durou bastante tempo, né? Ele durou 80 anos, né? Foi desde 1850 até aproximadamente 1930. E aí, esse era um estudo de ecologia de populações, né? Que é o próximo assunto da próxima semana. Os dados sobre o tamanho dessas populações, eles eram obtidos a partir das peles comercializadas, né? Então, a gente tinha a pele desses animais, né, comercializados, e a gente podia perceber que, quando tinha o maior número de peles comercializadas, tinha o maior número de indivíduos, né? A caça podia ser maior, ou quando tinha o menor número, tinha o menor número de indivíduos ali, tá? O número de caçadores era mais ou menos constante, por isso, o número de peles refletiam as oscilações dos tamanhos da população. Então, quanto maior a predação, menor vai ter o número daquela espécie ali, certo? Quanto menor o número da predação, maior vai ter o número daquela espécie, tá bom? Então, com isso a gente conseguiu estudar, e aí isso foi colocado em um gráfico, né? Então, se a gente perceber, de tempos em tempos, essa população de lebre, ela aumenta muito, certo? Ela vai estar aumentando muito ali. E isso acontece por quê? Quando ela aumenta muito, a gente acredita que essa predação dela diminui. O lince ele é um mamífero maior, né? Ele é parente de uma onça, por exemplo. Tá? E aí, quando ele diminui um pouco essa predação, o número de lebres ela vai aumentar ali. Quando o número de lebres diminui, o pesquisador acredita que a predação ela aumenta ali. Tá? E outro sinal que a gente percebe é que quando tem esses dois picos aqui, desse número de lebre, quando aumenta muito, tem um aumento muito grande da herbivoria também. Entende? Então faz sentido também, porque a gente vê que existe uma relação ali entre esse aumento da lebre, com esse aumento também dessa outra relação ecológica. Tá bem? Um outro exemplo também de predação é a regulação do tamanho de uma população através da predação por paramécio e dindinho, tá? Dindinho, desculpa. Esse estudo também foi realizado por Gauss e o Gauss ele utiliza duas espécies ciliares, né? Uma delas é a presa, que é o paramécio, e a outra é a predadora, que é o dindinho.
A questão é que ele vai ver duas situações diferentes, tá? Em uma situação, ele pega exemplares de dindinhos que foram colocados junto com paramécios. Se o dindinho ele se alimenta do paramécio, a tendência é que, quando esse predador ele é colocado aqui, tá vendo? A população de paramécio está alta. Quando esse predador é colocado, a população da presa, que é o paramécio, diminui, e do predador aumenta. Quando zero o número da presa aqui, qual é a tendência? Que o predador diminui também, porque ele não vai ter mais alimento. Perceberam? Já aqui, nessa outra, então aqui a gente consegue ver bem a relação desse predador e dessa presa, né? Então, o número da presa diminui quando o do predador aumenta, tá bom? Já aqui nessa outra cultura de paramécios, tinha um esconderijo para as presas, né? Então, o paramécio ele conseguia se esconder do predador, do dindinho. Então, se o predador não encontra a presa, o que acontece? Ele vai morrer, porque ele não vai ter alimento. E aí, o paramécio que é a presa, ele consegue crescer. Então, o número do paramécio vai aumentar aqui, ele não vai ser alimentado. Com isso, a gente consegue ver como uma população ela pode ser regulada pela predação, e o quanto a predação ela é importante. Tá bom? Um outro tipo também de relação ecológica interespecífica desarmônica, que também é importante para regular a população, é a competição, que a gente falou antes, porém antes a gente falou da competição intraespecífica. Agora a gente está falando de uma competição que é a competição interespecífica, certo? Também realizada por Gauss, essa competição, esse experimento, ele compara duas espécies de paramécia. Então, agora ele não está comparando uma comendo a outra. Ele está comparando duas competindo uma com a outra. Então, tem paramécia caudato e paramécia aurélia, tá? E aí, com isso, o que ele pode perceber? Ele pode perceber a importância de duas diferentes espécies ocuparem o mesmo nicho ecológico, né? Que gera uma competição. Então, se duas espécies diferentes, elas têm o mesmo nicho ecológico, elas têm o mesmo hábito alimentar, elas têm o mesmo hábito de vida, elas vão competir entre si. E isso é o que a gente chama de princípio de Gauss, tá bom? Então, uma outra coisa que esse princípio de Gauss vai trazer para a gente é que duas espécies elas não podem coexistir em um habitat e ocupar o mesmo nicho. Então, não tem como duas espécies diferentes elas viverem no mesmo habitat ali se elas se alimentam, se elas têm o mesmo hábito alimentar. Não tem como, porque elas vão sempre competir. Uma delas vai obrigatoriamente ser eliminada, porque vai perder a competição, ou vai migrar, vai perceber que nunca vai ter alimento e vai migrar para outra região. E ele coloca isso em forma de gráfico. Então, vamos analisar o gráfico, que também já caiu no Enem, tá? Esse gráfico. Na figura a gente tem a curva de crescimento dessas duas espécies mantidas em frascos de cultura separados. Então, eu tenho um frasco para o paramécio aurélia e um frasco para o paramécio caudato. Não tem competição, estão separados. E a gente percebe que o número de indivíduos da aurélia aumenta porque ela tem um potencial biótico maior, né? Concorda? Tá vendo? Aqui chega bem maior do que o caudato. Então, o caudato aumenta, mas ele vai até um número de indivíduos é menor porque ele tem um potencial biótico menor. Quando eu junto esses dois nessa figura B, o paramétrico aurélia e o caudato, qual é a tendência? Eles competirem entre si. Só que quem vai ganhar essa competição? Por esse gráfico você consegue ver que é o aurélia. E se ele tem esse potencial biótico maior, mesmo que eles estejam competindo entre si, olha o que acontece com a aurélia. O dele vai subir e o caudato tende a ser eliminado. Por quê? Porque aí vai estar levando em conta quem está mais adaptado, né, para poder obter aqueles recursos, né, a partir daquele nicho ecológico dele. Entende? E o aurélia, a gente consegue perceber que está mais. Tá bom? Então, esse é um outro tipo de relação ecológica. Um outro tipo de relação ecológica é o amensalismo, que também pode ser chamado de antibiose. Antibiose é o nome mais antigo, mas eu já vi em prova também, se eu não me engano, foi uma FUVEST. Tá? O que é o amensalismo? É quando uma espécie ela libera uma substância tóxica, tá? E essa substância tóxica que ela libera afeta as outras espécies ali, tá? E aí, isso impede o desenvolvimento de outras espécies, né, que seriam competidores naturais. Então, por exemplo, que a gente dá é o do eucalipto. Quando a gente olha uma floresta de eucalipto, só tem eucalipto. Por que não tem outra planta ali próximo do eucalipto? Porque o eucalipto, ele libera uma substância tóxica, que é uma substância inibitória, que impede qualquer outra planta cresça em volta dele. Tá? Então, esse é um exemplo de amensalismo. Tá? Então, aqui está mostrando a imagem, né, dos pinheiros do Paraná e eucaliptos, né? Que é quando as folhas caem desses eucaliptos,
Eles liberam essas substâncias que inibem a germinação de outras sementes, tá bom? Um outro exemplo é da penicilina, né, do penicílio, que é um fungo que foi o desenvolvimento de antibióticos, né, foi a partir do penicílio, porque foi descoberto que esse penicílio, que é um fungo, né, oriundo de um fungo, ele tinha uma substância que inibia a bactéria. Então, aqui, esses fungos, essa relação de bactérias e fungos, quando o fungo libera uma substância que inibe o desenvolvimento da bactéria, também é uma mensalina. Tá bom? Uma outra relação é o parasitismo. Tá? O parasitismo é uma relação em que uma espécie, que é a parasita, se associa a uma outra hospedeira. Não confundam isso com inquilinismo. Qual é a diferença? Nesse caso, quando essa espécie ela se associa, ela vai causar um prejuízo. Tá? Então, qual é a diferença do parasitismo e do inquilinismo? A diferença é que o inquilinismo não causa prejuízo e o parasitismo causa. Tá bom? Agora, o interessante é que o parasita ele não quer causar muitos danos para o hospedeiro. Ele vai causar dano, mas ele não quer causar muitos. Por quê? Porque se ele causa muitos danos a ponto de matar o hospedeiro, ele morre também. Então, qual é a ideia do ideal de parasitismo? É ele não usando o hospedeiro, mas usando os recursos aos poucos, aos poucos. Então, o hospedeiro ele vai sendo utilizado, né, vai sendo explorado aos poucos por esse parasita. Tá? Tem duas modalidades de parasitismo. Nós temos o ectoparasitismo. O que é o ectoparasitismo? É o parasita externo, né? Tipo carrapato. O carrapato não entra nos animais, mas ele fica ali só o fato de ele estar ali associado ao pelo, ele já consegue parasitar, né? Ele já consegue pegar o sangue e tudo mais, né? E infeccionar também, tá? Então, alguns outros insetos hematófagos também podem ser incluídos ali. E temos o endoparasitismo. O que é um endoparasita? Ele já é aquele que está dentro do organismo mesmo, né? Ele se aloja no interior do hospedeiro, né? E aí quase sempre esse é obrigatório. Se esse endoparasita, se ele sai do hospedeiro, ele geralmente morre, ele não vive no ambiente. Um exemplo muito comum são verminoses e protozooses, né? Então, vários vermes ali, tipo o Ascaris lumbricoides, ele precisa estar ali associado ao intestino de alguém, tá? Esse parasitismo, ele também pode ser visto com uma potencialidade muito grande nas espécies vegetais. Então, a gente tem um parasitismo vegetal muito forte ali, tá? Então, tem uma planta, sim, existem algumas espécies de plantas parasitas que elas conseguem parasitar outras espécies de planta, tá? E aí, a gente pode dividir também em dois grupos. Nós temos as holoparasitas e as hemiparasitas. O que é a holoparasita? Holo vem de completo, total. Então, a holoparasita é aquela que parasita totalmente. É uma planta, um exemplo é o cipó chumbo, tá? Ele tem umas estruturas chamadas de austórios. O que são austórios? Austórios são raízes sugadoras. Ele pega a raiz sugadora dele, se associa a outra planta e suga toda a matéria orgânica que ela está produzindo aí. Então, veja bem, tem uma planta lá trabalhando pra caramba, realizando fotossíntese dessa, produzindo lá a sua seiva elaborada, né, que está dentro do floema, que a gente chama, que é o carboidrato, basicamente. Então, ela realiza a fotossíntese e produz carboidrato dessa. Aí vem um cipó-chumbo, coloca o austório dele ali e suga todo esse carboidrato. Então, essa planta ela passa a trabalhar para o parasita. É um parasita total. Então, isso é um holoparasita. E o que é um hemiparasita? Hemi significa metade. Então, é tipo a erva passarinho, né? A erva de passarinho. O que ela faz? A erva de passarinho, ela é um parasita, mas ela é clorofilada também. Então, ela parasita, mas ela só parasita uma parte. Ela não vai pegar o que a planta produz da fotossíntese. Não, ela só pega a inorgânica. Como assim? Eu tenho a planta lá, a planta pega água e sais minerais pelas raízes, certo? O que a erva de passarinho faz? Pega parte dessa água e esses minerais que a planta pegou. Então, a erva de passarinho não vai ter o trabalho de ir lá e pegar essa água e esses minerais do solo. Ela pega direto da planta. Mas ela não pega o produto da fotossíntese, ela pega só essa parte inorgânica. São as águas, que são a água e os sais minerais, tá bom? Então, isso é um anime parasita. Bastante coisa, né? Mas está acabando. Uma outra relação ecológica é o esclavagismo. O esclavagismo é uma relação pouco conhecida, né? Que ele trata, alguns autores eles falam que isso pode ser uma variação entre parasita e hospedeiro, né? Um exemplo clássico são as formigas sanguinárias e as larvas de outras espécies de formigas, né? Essas espécies de formigas sanguinárias, elas podem fazer o seguinte, olha como é bizarro, né? A esclavagismo é uma relação de escravidão.
ela pode pegar, ela rouba as larvas de outras formigas, leva para o formigueiro, e aí quando essa larva ela se desenvolve, né, ela pode pegar a larva ou a pupa, quando ela se desenvolve, essa formiga sanguinária faz com que essa outra formiga passe a trabalhar para ela como operária, perceberam? Então a formiga sanguinária, ela pega essa larva ou a pupa de uma outra espécie, leva para o seu formigueiro, quando essa outra espécie ela crescer, ela vai atuar como escrava para a formiga sanguinária. Então, ela vai atuar trabalhando ali no formigueiro. Esse é um exemplo de escravagismo. E temos também a sinfilia. O que é a sinfilia? Sinfilia é quando indivíduos de uma espécie mantêm em cativeiro ou indivíduos de outra espécie. Olha que bizarro, parece até o... Ela pode ser sempre confundida com escravagismo, mas não é o caso. Vamos pensar nessa diferença. O escravagismo é quando uma espécie faz a outra trabalhar para ela. A sinfilia é quando uma formiga ela pega, por exemplo, um pulgão e leva para o seu formigueiro, mas não para o pulgão trabalhar. É no sentido que o pulgão ele consegue sugar a seiva da planta, que é rica em açúcar, certo? E aí, quando ele faz isso, ele facilita a alimentação dessas formigas. Porque formiga se alimenta de quê? Formiga se alimenta de fungo, de modo geral. Mas ela não tem a capacidade de pegar, abrir ali uma planta para ela pegar o alimento. Então, se o pulgão ele abre a planta, ele já disponibiliza o alimento para ela. Então, qual é a tendência? É levar esse pulgão para lá, para ele abrir a planta, disponibilizar esse alimento para ela. A formiga ela consegue se alimentar e aí depois o pulgão vai morrer, porque ele não vai conseguir sair de lá. Então, esse é a sinfilia. É quando uma espécie mantém a outra em cativeiro, tá? Para quando ele precisar dela. Então, vou encerrar esse vídeo aqui. O próximo vídeo, que é o último, ele é bem rapidinho. Eu só vou falar de, além dessas relações, quais são os outros mecanismos que a gente pode ter no meio ambiente, né, para a adaptação de algumas espécies, tá bom?